Nos estúdios da Jovem Pan, o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Sênior Fellow Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, Marcos Vinícius de Freitas. Eu quero dar uma boa noite. Marcos, obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui. O senhor que viaja, ele viaja o mundo inteiro, né? E a gente brincava em algum momento com o professor. O professor está onde? Agora eu estou na China, agora eu estou no Cazaquistão. E eu queria contar muito, antes de passar a palavra para o senhor sobre o tema guerra, eu queria acionar o nosso correspondente da Jovem Pan News, o Luca Bassani. Ele faz um resumo diário, né, das últimas atualizações do conflito. Então vamos ao diário do nosso Luca Bassani. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Hoje voltaremos a falar sobre a guerra na Ucrânia, principalmente dos impactos econômicos, já que após o encontro trilateral entre Turquia, Rússia e Ucrânia, muito provavelmente até o final dessa semana, os portos no Mar Negro serão liberados. Esses que têm sido controlados pelos russos desde o começo da guerra e têm evitado que o escoamento da produção de vários grãos, principalmente o trigo, a cevada, a aveia, o milho e tantos outros, consigam passar do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e aí serem distribuídos para todo o mundo, principalmente o Oriente Médio e a África, onde as economias em desenvolvimento ou economias subdesenvolvidas mais necessitam desses itens para a sua subsistência. A gente vê que muito provavelmente, de acordo com o que foi divulgado pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, os russos se comprometeram a liberar esses portos e também a tirar de forma segura as minas que estão no Mar Negro, exatamente para que as embarcações passem sem maiores problemas. Lembrando que isso é essencial para que o preço dos alimentos volte a se normalizar em todo o mundo e também essa escassez não afete grande parte das populações subdesenvolvidas no continente africano e no Oriente Médio, que têm sofrido exatamente com a falta desses alimentos no mercado internacional. Falando do aspecto geopolítico, a República Popular de Donetsk, uma daquelas que foi reconhecida como independente pelos russos no começo da guerra, abriu uma embaixada em Moscou numa tentativa de aproximação dessa república com o Kremlin. Lembrando que tanto Donetsk quanto Lugansk declararam unilateralmente a sua independência da Ucrânia, República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, fazendo assim uma separação dos ucranianos, e os russos foram os únicos a reconhecer a independência dessas duas repúblicas e agora com uma unidade diplomática na própria Rússia. A gente vê que o Donbás é composto por essas duas províncias, 6 milhões de pessoas, e muito provavelmente seja o principal objetivo dos russos para sua anexação até o final dessa guerra. Ao mesmo tempo em que isso acontece no mundo diplomático, nós vemos que no aspecto militar a guerra continua de forma bastante intensa, principalmente com bombardeios em regiões civis na província de Donetsk, já que Lugansk já está completamente concluída, além, é claro, de lutas sendo travadas também em Kherson, essa que foi anexada pelos russos logo no começo da guerra e agora tem tido um contra-ataque dos ucranianos de forma relativamente leve, mas em pontos estratégicos importantes, onde há o armazenamento de armas por parte dos russos para tentar reaver essas regiões. A gente sabe que também na região de Kharkiv as lutas continuam de forma bastante intensa, apesar de um certo recuo que aconteceu no mês de maio. A gente vê que novas batalhas, uma nova artilharia tem surgido naquela região, exatamente causando mais instabilidade no nordeste do país. Todas as atualizações geopolíticas e também militares nós passamos aqui para vocês todas as noites para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Professor Marcos Vinícius, o senhor que está aqui com a gente nos estúdios da Avenida Paulista, são 11 horas e 11 minutos. É como um efeito dominó, né? Quando a gente tem uma instabilidade, por exemplo, no fornecimento de grãos, e a gente suspende isso vai levar um tempo para voltar à normalidade. O Luca Bassani falou sobre os países pobres que vão sentir os reflexos desse corte do fluxo de grãos. Eu pergunto ao senhor, nós já estamos sentindo isso ou nós vamos levar um tempo, como se fosse um efeito dominó, principalmente nos países mais pobres? Quando a gente começa a sentir isso? Isso já é uma realidade, por exemplo, aqui no Brasil ou em países da África? Você tem que levar em consideração
duas coisas importantes: o nível de dependência desses países com relação a esses grãos e a efetivamente se interessa a Rússia que isto aconteça. Sim. Porque são dois momentos diferentes. Você tem, por exemplo, o Egito, que já está sendo afetado economicamente por isso. E o mundo inteiro passa por este aumento inflacionário relacionado ao preço dos grãos subindo em razão da escassez. Então você tem esse aspecto importante aí para levar em consideração. Mas a grande dúvida que existe, William, é justamente com relação a se interessa aos russos parar com este processo. Porque veja só, quanto mais elevado fica o preço dos grãos, internacionalmente, mais aumenta a pressão para que esta guerra chegue ao fim por parte da própria Ucrânia. Então, aumenta a pressão que eles conseguem exercer ali sobre os aliados, sobre a OTAN, sobre todos os países que estão apoiando, justamente alegando que a situação está piorando em razão de eles não, dessa falta e dessa ausência de grãos internacionalmente. Então, você tem um problema global de inflação, de desabastecimento resultando de toda essa situação, mas a grande pergunta, ao final do dia, é se interessa para os russos que este cenário seja alterado, porque serve como um elemento importante de pressão para os países que hoje em dia são contra a Rússia, para que eles coloquem mais pressão também, ou tirem um pouco, né, a pressão que estão colocando sobre a Rússia. E sobre essa pressão, por exemplo, nesta quarta-feira, a artilharia e foguetes russos atingiram a cidade ucraniana de Bakhmut. A ação foi uma represália por um ataque ucraniano com um sistema de mísseis fornecido pelos Estados Unidos em local de defesa aérea russa na região de Luhansk. Então, nós ainda temos, né, nós falávamos numa pausa estratégica, logística para um realinhamento, né, das tropas russas, mas os bombardeios continuam e o pior, áreas civis estão sendo afetadas de forma intencional. Faz parte do processo, infelizmente, né? Por mais letal que a gente e por mais trágico que seja o cenário de guerra, nós sabemos que estas fatalidades civis sempre vão acontecer e não há o que fazer para evitar. Então, por mais preciso que seja o equipamento militar, a gente sempre sabe que este tipo de situação vai ocorrer. O número, comparativamente àquilo que nós pensamos até, em razão daquilo que aconteceu até agora, os números de civis mortos têm permanecido, a impressão que eu tenho, relativamente baixo em relação àquilo que se viu em outras operações militares, por exemplo, no Iraque, não é? Se nós olharmos no Iraque, no Afeganistão, no número de civis mortos, comparativamente àquilo que foi anunciado pelo governo ucraniano, é muito baixo. Então, são fatalidades que acontecem, infelizmente, e é um resultado desta guerra. Agora, professor, eu vou pedir um mapa de refugiados para a gente colocar agora na tela. Inclusive, uma pesquisa, né, da ONU mostra que a maioria, o refugiado, ele não quer voltar para o território ucraniano enquanto nós tem esse cenário de guerra, e ele vai permanecer no país que está acolhendo ele. E a situação de segurança, ele precisa ter a certeza que ela melhorou. Esse número que nós estamos mostrando agora, nós estamos falando de 9.152.696 refugiados. Nós temos alguma coisa parecida na história do mundo com essa representatividade de 9 milhões de refugiados? Não, você está falando de praticamente quase 25% da população da Ucrânia, né? Porque, se eu não me engano, são 44 milhões. Então, não. Na história, nós nunca tivemos esse tipo de cenário, até porque, se você lembrar, esta é a primeira vez, pelos dados do próprio Acnur, que cuida da questão de refugiados, né? Dentro das Nações Unidas, esta é a primeira vez que nós temos tantos milhões de refugiados no mundo. Então, nunca no mundo nós passamos por uma situação assim, mesmo na questão da Segunda Guerra Mundial. Então, e o grande problema do impacto dessa situação é justamente o que você começa a ver à medida que o tempo vai passando, do surgimento de xenofobia ou a questão de inserção destas pessoas que saíram da Ucrânia num novo mercado de trabalho, sendo que o continente europeu
não está crescendo economicamente em razão da pandemia e da própria guerra. Então, nós vamos ter aí uma situação mais dramática com relação ao aspecto do refugiado. A gente sempre comenta que, no caso europeu, você tem três momentos do refúgio e todos eles são extremamente complicados. Em primeiro lugar, quem recebe o refugiado é responsável por cuidar de todo o processo de entrada deste cidadão na unidade, dentro da comunidade da União Europeia. O problema todo nesse processo é que ninguém quer entrar. Você imagina, no caso da Polônia, entraram quase 5 milhões de pessoas. Imagina processar isso burocraticamente, todos esses milhões de refugiados. Aí você tem os países de trânsito, que são aqueles em que, de trânsito, né? A pessoa está passando... A própria Polônia também seria isso, não? A própria Polônia não é a porta de entrada para a Europa hoje? É a porta de entrada, mas o refugiado não vai querer ficar lá, né? Em princípio, ele vai querer para um lugar. E, óbvio, você vai procurar um lugar onde a situação econômica está melhor. E isso vai acontecer e eles vão provavelmente parar na Alemanha, que vai ter um problema agora justamente por causa do fornecimento de gás. E no mapa de refugiados, eu vou pedir para colocar de novo aí, o senhor chamou a atenção para esses 4.608.000, né, refugiados na Polônia. Mas nós temos, por exemplo, a Moldávia recebendo 531 mil. E a gente sabe que a situação da Moldávia é uma situação de um país pobre. Então, você abrigar 531 mil pessoas não é uma coisa fácil. E lembrando, né, professor, nós estamos falando de mulheres e crianças. E eu preciso dar comida, eu não tenho emprego para essas pessoas, e isso acaba dificultando ainda mais esses países que estão acolhendo. No caso da Polônia, que como o senhor chamou bem a atenção, em função de Lviv e da parte das ferrovias e rodovias, isso facilitou a fuga para a Polônia para você ir para outros países. Mas, por exemplo, Moldávia, Romênia, nós já temos áreas montanhosas e com muita dificuldade para chegar. E uma coisa chama a atenção nesse mapa, que é a Bielorrússia. Nós não temos tanta gente indo para a Bielorrússia. Eu tenho gente indo para a Rússia, 1.600.000 pessoas. Mas por que não Bielorrússia? Porque o regime político da Bielorrússia é muito complicado, né? Existe uma parceria muito próxima entre Moscou e a Bielorrússia. Existe essa parceria importante, mas não se esqueça que na Bielorrússia é onde se encontra o Lukashenko, que é considerado a última ditadura da Europa. Então, existe um regime mais duro e, claro que, obviamente, o refugiado busca aí condições melhores. Você tem ali também, quando você olha para o caso russo, que levar em consideração que muitos desses também são russos ou russos que moram ali na Ucrânia, que estão retornando para a Rússia, onde eles têm família. Isso também pode acontecer. De buscar nessa abrigo. Situação, de buscar ali. E, é claro, um dos corredores que foi feito foi justamente saindo para a Rússia na ocasião. Então, você tem essa característica, mas, obviamente, que, como a gente estava falando, o objetivo de quem está buscando refúgio é encontrar um lugar melhor para viver. Professor, se a gente olhar, né, vamos viajar no tempo e vamos para a década de 40. É claro que, quando você olha para o mapa geopolítico, você tem áreas de tensão. Inclusive, nós temos relatórios, né, dos setores de inteligência que vão monitorando essas áreas de instabilidade onde você tem, a qualquer momento pode surgir um conflito. Nesse caso, nós não tínhamos tantos países envolvidos com um conflito desde a década de 40. Ou nós já tivemos algo parecido com isso nesse período? Não, mas você teve ali na questão da Iugoslávia, né, que foi muito complicado, a guerra civil que se enfrentou naquele momento, e que foi a fragmentação de todo o país, né? Era uma coisa só e de repente você teve várias repúblicas que surgiram a partir disso, justamente com problemas de limpeza racial. E lembre-se, né, a questão dos sérvios, dos croatas, todo aquele problema foi muito grave ali na Europa naquele momento. Mas guerra, como nós estamos vendo neste sentido, porque aquela teve uma natureza também, até poderia entender de um distúrbio civil, porque era o mesmo país naquele momento. Mas aqui não, aqui você tem o maior caso de guerra
entre dois países dentro do continente europeu. Isso nos últimos, desde 1945, que não se vê. E uma coisa interessante até aqui, que é a primeira vez que você vê este tipo de movimentação de refugiados europeus acontecendo. No geral, você vê gente da Síria, gente da Líbia, do Afeganistão, de países africanos, mas agora não, você tem uma questão de refugiados europeus dentro de uma situação de guerra na Europa. E como nós não vivemos isso, nós não temos esse experimento, o ser humano ele pode ir para além do que é aceitável, ou melhor, ele já rompeu essa linha de responsabilidade humana, ou seja, nós podemos chegar à barbárie, ao fim de um planeta em função desse conflito? O meu único temor nessa história toda é se nós... eu sempre comento, as grandes batalhas acontecem às vezes por coisas inusitadas. Eu gosto muito da Primeira Guerra Mundial, porque se você lembrar da Primeira Guerra Mundial, ela começa ali com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e aconteceu justamente porque viraram numa rua errada, e aí ele foi assassinado, e aí você teve o ensejo de toda a Primeira Guerra Mundial. O problema nessa situação é se, por exemplo, um míssil cai na Polônia, um míssil cai em qualquer dos países que são membros da OTAN, que fazem fronteira ali, o que nós podemos ter ali? Será que a OTAN mesmo vai se movimentar para criar ali um conflito maior? Ou vai fazer como o presidente Trump falava, né? Não vamos aumentar uma situação em razão de um país geopoliticamente de menor relevância. Então você vai precisar ali justamente arrefecer os ânimos, e o grande problema que a gente tem visto é que por essa guerra ter sido usado muitas vezes de um ponto de vista político pela França, pelo Boris Johnson no Reino Unido, pelo próprio Biden, o problema é que nós vemos que muitas vezes nesta tentativa de estrangular a Rússia, nós colocamos mais gasolina na situação que poderia ter sido resolvida de uma maneira muito diferente. Se não houvesse aquela tentativa de expansão da OTAN, não é? No passado, querendo incluir a Ucrânia, talvez essa guerra jamais tivesse acontecido. Professor, sem buscar o sensacionalismo, mas trazendo talvez uma mensagem de busca pela paz, nós tínhamos, e isso circulou muito, né, na internet, sobre a data limite que foi... era uma previsão de Chico Xavier falando sobre uma possível guerra nuclear, que nós teríamos até essa data limite fato em 20 de junho de 1969, seria 20 de julho de 2019. Então, nós já teríamos ultrapassado. Mas a mensagem é muito clara. Se as nações não se entenderem, a gente não conseguir, dentro da diplomacia, a Terceira Guerra Mundial, ela pode acontecer a qualquer momento, e isso representa o fim do que nós conhecemos como mundo. O que faltou para além dessas ideologias que estão ali dentro daquele cenário foi a ação diplomática que falhou para evitar esse tipo de coisa, ou era inevitável? Quando você fala da data limite, é aquele documentário do Chico Xavier? Isso. Do qual eu participo. Jura? Eu participo participo do documentário. Olha, eu não lembro. Foi até se você reparar, eu participo, tem várias inserções justamente falando sobre essa questão. E eu nem espírita sou, mas foi um convite que eles fizeram. Mas eu achei muito bem feito o documentário. Isso não traz uma reflexão sobre a mensagem de paz no mundo? Verdade, porque você vê ali a forma como o Chico já entendia de algumas coisas que ele falava e a importância da questão nuclear, que nunca foi superada, né? Porque hoje em dia continua sendo a grande arma de destruição da humanidade. Mas eu comento ali que o grande problema todo é que nós todos compartilhamos este condomínio chamado Terra e alguns querem ter maiores espaços dentro deste condomínio do que eles deveriam efetivamente ter, mas o problema todo está associado à negociação, não é? A diplomacia. Conversa, a diplomacia. E o grande problema desta situação toda, William, é que a parte diplomática, ela foi baseada numa arrogância ocidental
nessa situação toda. Porque está claro, embora nós não queiramos reconhecer isso, mas é fato de que os países maiores querem manter as suas esferas de influência. Não adianta nós queremos achar, por exemplo, que em alguns dias o México decida fazer uma aliança militar com China e Rússia. Como é que os Estados Unidos entenderiam isso, não é? E o que a gente viu em todo esse momento é que a Rússia vem neste processo, historicamente alegando que o colapso do Império Soviético foi a maior tragédia do século XXI, e Putin queria ali reafirmar o seu poder dentro daquela região. E aí nós estamos considerando ali que o Putin não faria nada, que era uma situação que ele seria absorvido, que aquela frase famosa do Barack Obama dizendo que a Rússia era uma potência mediana. Então, houve uma desconstrução da Rússia, um país extremamente importante naquela região, e que, de alguma forma, incentivou e criou este cenário. Eu acho que é uma falha diplomática de compreender que países têm certas dinâmicas e que democracia liberal, William, não é igual Coca-Cola. Nem todo mundo vai tomar. Sim. A Coca-Cola ela não é aplicável no mundo inteiro, porque cada país tem a sua característica e nessa questão geopolítica, cada lugar tem a sua própria dinâmica e o seu próprio comportamento. Só que com o olhar do Ocidente, por exemplo, nós olhamos a democracia como uma grande solução para o mundo. Mas eu não consigo ter a mesma visão de um russo ou de um chinês, enfim, dentro da sua organização, do seu modo de se organizar. Mesmo no mundo ocidental, a democracia brasileira é diferente da democracia no Reino Unido. Né? Você tem uma forma diferente de agir na democracia. Você tem países que são monárquicos, tem países que são repúblicas. Então, a democracia ela se apresenta em várias formas também. A única coisa que tem sido o elemento característico de todos é a questão do voto. Mas mesmo assim, em alguns lugares você vota no partido, você não vota no indivíduo. Então você vê que a democracia, mesmo para nós no Ocidente, se apresenta de maneiras diferentes. Mas eu discordo daquela ideia do Fukuyama, dizendo que a democracia liberal seria o topo do desenvolvimento humano e que a partir dali nós já estaríamos garantidos. Não, porque você tem que levar em consideração as peculiaridades do sistema internacional e as peculiaridades de cada país. Eu não posso querer impor uma coisa em determinado lugar de uma maneira diferente, que tem pensamentos Sim. diferentes. E, professor, pensando no Brasil, a nossa democracia, ela está em transformação? Eu acho que nós a democracia vive um processo de transformação, não só no Brasil, global. O grande problema hoje em dia da democracia global é a questão da representação. Você vota, e é o que eu comento sempre, eu aprendi isso há muito tempo atrás, um dos grandes problemas das eleições nos países democráticos hoje em dia é que você sofre no dia seguinte daquilo que a gente chama de remorso do comprador. Você vota num dia e se arrepende no outro, não é? Porque você nota que existe uma distinção, um descolamento entre o representante e o representado. Então, hoje em dia, o representado parece que ele representa-se mais a si do que a sua base constituinte. Então, este que é o grande desafio da democracia hoje em dia. Como é que você faz com que o representante efetivamente represente os interesses do representado? O único lugar que isso ainda funciona direito é na Suíça. E como o senhor vê essa polarização entre direita e esquerda aqui no Brasil? Eu acho que a gente precisa aqui vencer e ultrapassar 1989. Né? Nós precisamos entender que o muro caiu em 1989, que a União Soviética deixou de existir em 1991 e que a China, né, onde eu dou aula, a China deixou de ser comunista do ponto de vista econômico. Não tem ali a organização política do Estado com partido único, mas a China, desde 1978, não acredita mais nisto como doutrina, tanto é que eles transformaram isso em socialismo com características chinesas. Porque Deng Xiaoping entendeu claramente duas coisas importantes ali. Primeiro, para você ser comunista, você precisa ser rico, senão você só está espalhando a pobreza. Em segundo lugar,
Um dos grandes problemas do sistema soviético, que Deng Xiaoping entendeu, é que aquilo favorecia a um sistema em que as pessoas não gostavam de trabalhar. E era um sistema que fazia com que as pessoas se acomodassem. E ao ver aquilo, ele falou, a China não vai a lugar algum com nada disso. Tanto é que ele dizia, ser rico é glorioso. Então você vê que nem na China, que a gente sempre fica falando, não, a China é comunista, nem a China entende isso da mesma maneira. Então eu acho que no Brasil nós estamos travados numa discussão histórica entre direita e esquerda e não conseguimos encontrar um ponto comum com relação àquilo que vai levar o Brasil a um desenvolvimento econômico maior e, o mais importante, melhorar a renda per capita do Brasil. Porque nós estamos aí numa renda per capita de 6, 7 mil dólares e ninguém me diz qual é o plano para levarmos para 15, 20, esse tipo de coisa. É isso que importa. E aí, professor, nesse processo democrático a gente fala muito sobre liberdade, né? A gente ouve isso aos 4 cantos. E eu pergunto ao senhor, no caso do chinês, como ele define liberdade? Sensacional. É uma pergunta que eu sempre me faço. Para nós no Brasil, eu sempre digo, o brasileiro tem até mais liberdade que nos Estados Unidos, né? Nós temos até um caos meio social, porque existe muita liberdade na forma como nós agimos no Brasil. Quando eu comparo, por exemplo, com a minha vida nos Estados Unidos, eu acho que o brasileiro tem mais liberdade em determinadas coisas. O grande problema da nossa liberdade é que ela hoje em dia é cerceada pelo problema de segurança. Hoje em dia o marginal determina como você se veste, o relógio que você usa, a roupa que você põe, o carro que você dirige. Então esse que é o problema que existiu no Brasil. Mas, do ponto de vista chinês, a questão da liberdade está atrelada a outros aspectos. Por exemplo, não morrer de fome. Né? Nós não tivemos uma situação em que milhões de pessoas morreram de fome. Não é? Então, você tem... Ter alimento em casa ter é alimento ter liberdade. Em casa, você ter o direito a viver melhor. E é muito complexo isso, porque, veja só, em 5 mil anos de história, ou 4 mil anos de história, os chineses nunca viveram tão bem, do ponto de vista econômico, como vivem agora. E aí os ocidentais querem dizer, não, mas esse regime é ruim. Como assim? Porque é a primeira vez que ele consegue comprar carro, casa, ter comida, educar os filhos, ele consegue ter uma vida melhor. E obviamente que quando eu tenho um país de 1,4 bilhão de pessoas, eu não posso administrar como um país que tem 300 milhões de pessoas. São outras dinâmicas, outra forma de organizar a sociedade. Então, eu acho que às vezes a gente precisa tirar o óculos que eu tenho para uma determinada realidade e entender que eu preciso fazer algumas adaptações. É a história do olhar do gato e do olhar do rato, né? Quando eu olho com o olhar do gato, eu estou olhando para o mais fraco. Quando eu olho do olhar do rato para o gato, eu olho daquela do mais frágil para o mais forte. Eu preciso sempre me colocar na posição do outro. E a partir do momento que eu faço esse exercício, eu começo a entender a visão do outro e aí eu vou para o campo da diplomacia, porque eu sei como ele pensa e começo a dialogar com ele dentro dos valores dele. E o termo que a gente usa para isso é a palavra empatia. Né? Empatia é quando você se coloca efetivamente no lugar do outro. O que nós fazemos no Ocidente é simpatia. Né? Nós somos simpáticos à causa, mas nós não tentamos entender como o outro lado vê, né, a situação. Não utilizamos empatia nesse sentido. E quando você olha para a situação chinesa e quando você olha as dinâmicas que você tem na Ásia, obviamente que você precisa olhar aquilo com um olhar asiático. Porque para eles, quando você compara, por exemplo, o sistema político chinês com o brasileiro, você vai falar, não, é ruim, tem uma série de problemas, tudo isso. Mas veja só, para você assumir a liderança da China, né, para você fazer parte do corpo administrativo da China, você tem que ser extremamente capacitado como líder e como administrador público. O presidente Xi Jinping, que é o atual presidente da China, para ser presidente, teve que administrar 2 províncias com mais de 100 milhões de pessoas e ser o representante do Partido Comunista em Xangai. Ou seja, não chega no topo da liderança chinesa quem não tem preparo para assumir aquela posição. Porque assim é o governo. O governo tem que ser... Isso não é China, isso já era Aristóteles falando no passado e Platão falando no passado, que para você ter governo, você precisa ter pessoas capacitadas. Bom, não é carisma.
esse papo vai longe e a gente observa que, na verdade, o relacionamento humano ele precisa amadurecer muito, né? E a gente precisa entender o lado do outro e o outro entender o nosso posicionamento para evitar coisas que nós estamos vivendo hoje, como esse conflito no território ucraniano com reflexos no mundo inteiro. E ter a sua participação aqui é sempre muito agradável. Eu queria agradecer o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e sênior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, obrigado. E a gente tem que marcar um programa só para falar de China. Pode ser. Que vai ser um conteúdo bem interessante. Não, pode ser, mas é importante esses aspectos que a gente estava falando, porque o problema todo da guerra é justamente a questão da empatia. É isso. E aí a gente chega ao resumo, faltou empatia. Por parte dos russos. E habilidade, né? E habilidade. Professor, obrigado pela gentileza. Tá bom? Prazer. Boa viagem para o senhor. O senhor vai para onde agora? Próximo destino? Eu devo voltar para a Europa agora. Então tá, uma boa viagem para o senhor. Obrigado pela gentileza.